Vamos meditar na palavra do Senhor, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 14. Você pode abrir sua Bíblia, como de costume aqui, né? Não precisava nem falar, mas como tem muito visitante, ao encontrar o texto do Evangelho, coloque-se de pé. Mateus capítulo 14, versículo 22 até o 33. Mateus 14, versículo 22 ao 33. Diz assim a palavra do Senhor. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidais? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Palavra do Senhor. Assentai-vos, meus irmãos, minhas irmãs. Esse texto não é estranho à maioria das pessoas que aqui estão ou que acompanham de casa. A primeira coisa que chama a atenção nesse texto, que pode passar tão despercebida aos nossos olhos como um mero detalhe, mas que é importante para começarmos a falar desse texto, é logo que a gente lê de início no versículo 22, quando o evangelista, ele, ao registrar, a partir desse momento, algumas narrativas, saindo um pouquinho do contexto de parábolas, passando por um milagre, ele começa esse texto que nós lemos com a expressão logo a seguir. Isso não é apenas um detalhe, apenas uma coisa que nós precisamos passar e podemos passar sem dar muita atenção. Porque quando nós começamos o texto começa com logo a seguir, é porque o evangelista certamente, ele quer que nós olhemos para o texto imediatamente anterior. E o texto imediatamente anterior é importante para compreendermos o que nós vamos falar nesse texto que nós lemos e para entendermos a reação dos discípulos e até mesmo a repreensão de Jesus em relação a Pedro. O texto imediatamente anterior, que o autor quer que a gente dê uma atenção maior, é por isso que ele começa destacando logo a seguir, não é outro texto, senão algo extraordinário, algo que aconteceu extraordinário, que foi nada mais, nada menos do que a multiplicação, a primeira multiplicação de pães e peixes. Você sabe a história. Mais de 5.000 pessoas, porque o texto ele encerra falando que a contagem era de 5.000 homens, aproximadamente, sem contar mulheres e crianças. Um texto que fala sobre um acontecimento extraordinário, um fenômeno, algo que foge daquilo que é natural, ordinário, algo que ressalta a grandeza do poder de Deus revelado em seu Filho, Cristo Jesus, o Verbo encarnado. Algo que nos surpreende quando nós lemos como o Senhor Jesus fez isso, multiplicou uma pequena quantidade de pães e peixes, sendo capaz de trazer sustento e alimento para aquela multidão que o acompanhava. O evangelista, ele começa o texto que nós lemos, fazendo-nos, ou melhor, chamando-nos a atenção a olhar para esse milagre mais uma vez. O milagre, ou o grande milagre, em que o poder de Deus é revelado em Cristo Jesus, quando Cristo Jesus traz alimento de forma sobrenatural
para aquelas pessoas que estavam seguindo a ele. E isso é fundamental, isso não é um mero detalhe. As peças, as estruturas, os textos, os parágrafos, a forma como o evangelista ou os evangelistas organizam os evangelhos, os textos bíblicos, eles não são de forma aleatória, mas têm uma importância. Por isso que nós destacamos aqui. Nós estamos diante de um texto que reflete muito bem a nossa postura, a nossa atitude, mesmo nós crentes, que muitas vezes conhecemos e contemplamos o poder e a grandeza de Deus em diversos momentos da nossa vida, tempos difíceis passamos, situações adversas, circunstâncias que nós não temos controle e não gostaríamos de viver, mas vivemos. E em meio a essas tempestades, essas circunstâncias da vida, nós quase que podemos ver a mão de Deus nos socorrendo, quase que podemos perceber a mão de Deus nos empurrando para seguir, prosseguir, ir adiante, mesmo em meio a tempestades. Nós contemplamos a grandeza e o poder de Deus, agradecemos pelo poder de Deus revelado a nós, quando nós passamos por uma circunstância difícil, mas o que acontece é que muitas vezes na primeira adversidade, após aquela experiência maravilhosa em que o amor de Deus é revelado a nós, nós voltamos novamente a cambalear na nossa fé, a termos e sentirmos algo no nosso coração que é muito ruim, que é o medo, ou experimentarmos algo que é extremamente natural na nossa vida, como nós vamos ver no decorrer do texto, mas que não é algo gostoso de se sentir, que é a dúvida, ou até mesmo algo que a dúvida gera no coração humano, que é a desconfiança. Olha como nós somos. É por isso que é por isso que as Escrituras, eu sempre digo isso, as Escrituras não nos ocultam, não nos escondem as limitações, as falhas, os erros dos grandes homens e mulheres de Deus, porque é possível assim nos identificarmos. É verdade que o propósito das Escrituras não é apenas ser um livro em que nós nos identificamos com os personagens, mas é muito verdadeiro quando nós lemos, paramos para fazer aquela leitura devocional, aquela leitura do texto para nos alimentarmos da palavra pela manhã, e de repente a gente lê determinada situação vivida por um homem ou por uma mulher de Deus, e a gente pensa, nossa, é assim mesmo comigo. E é por isso, agora sim, que nós não podemos olhar com olhos de juízo e julgamento para grandes homens e mulheres de Deus do passado, que foram fiéis, que foram pessoas que confiaram na soberania de Deus, mas que em determinado momento de suas vidas, ou em determinados momentos de sua vida, experimentaram, ou cambalearam na sua fé. A gente olha e muitas vezes pensa assim, como é que os discípulos fizeram isso? Como é que Pedro fez isso? Como é que Pedro disse isso? Pedro? Mas nós sequer percebemos que na nossa vida, no nosso dia a dia, muitas vezes, nós reproduzimos os mesmos erros. Voltando ao que nós já estávamos falando, a gente contempla o poder de Deus. A gente passa por cada livramento, alguns que sequer percebemos, alguns que vamos nos dar conta depois. A gente sente o conforto de Deus, o consolo de Deus diante de uma situação difícil. É como eu disse, a gente só falta sentir a mão de Deus nos puxando. Mas depois, no primeiro momento de tempestade, no primeiro momento de adversidade, nós fazemos a mesma coisa que esses discípulos fizeram, cambaleamos na nossa fé. A nossa fé meio que é balanceada, chacoalhada, não perdida, mas chacoalhada. Muitas vezes o nosso coração é invadido por uma série de dúvidas, questionamentos, que nós sequer parecemos ter controle, muitas vezes só brota no nosso coração, e isso vai muitas vezes sendo minado em nosso coração, gerando em nós um sentimento de medo, um sentimento de desconfiança, ou a falta de confiança no Senhor, e nós experimentamos os momentos difíceis, as adversidades, e a gente trava, a gente quase entra em desespero, a gente se agonia, a gente se angustia.
E todos esses sentimentos, essa explosão de sentimentos, esse boom de sensações, muitas delas ruins, quando nós passamos por um momento de adversidade, faz-nos, eu não estava de manhã, mas depois ouvi a transmissão, como nós ouvimos de manhã, faz com que a gente muitas vezes caminhe ao lado do Senhor Jesus, ou melhor, que Ele caminhe do nosso lado e a gente não consiga contemplar ou perceber a sua presença. O que acontece no texto que nós lemos é que, após todo aquele episódio extraordinário de um milagre, um grandioso milagre, algo sobrenatural, os discípulos, eles por determinado momento, algumas horas, eles se afastam de Jesus, ou melhor, Jesus se afasta deles propositalmente, porque o texto que nós lemos vai dizer que Jesus Cristo, ele, por determinado momento, como várias vezes ele faz isso, ele quer um tempo a sós com o Pai para orar, e os seus discípulos vão para o barco, vão para o mar, e por algumas horas aqueles discípulos ficam distantes de Jesus, ficam distantes do Mestre. Lá para o finalzinho da madrugada, diante de ventos contrários, como o texto vai dizer, ventania, turbulência, agitação, mar agitado, ventos contrários, eles contemplam um espectro que nos olhos, na perspectiva deles, nos olhos deles era um espectro, algo distante, algo que não dava para definir à primeira vista, e eles, mesmo tendo contemplado tudo aquilo que Jesus havia feito anteriormente, eles não pensaram duas vezes e eles já sucumbiram de medo e disseram, é um fantasma, tomados de pavor. O texto vai dizer que eles estavam aterrados ou aterrorizados. Muitas vezes essa é a nossa reação diante das adversidades, dos problemas que nós enfrentamos. Nós não apenas fazemos como os discípulos a caminho de Emaús, registrado em Lucas 24, que estavam do lado do Mestre, do Cristo ressurreto, mas não reconheceram de imediato. Mas muitas vezes nós até olhamos para algo, olhamos para o agir do Senhor, mas não conseguimos perceber que é Ele agindo em prol de cada um de nós, que é Ele agindo em nosso favor. A nossa imagem do Senhor Jesus é distorcida pelas circunstâncias, pelo medo, pelas adversidades. O nosso coração, quando acontece isso, é porque foi tomado pela angústia, pelo medo, pela dúvida. E eu estou falando de dúvida aqui, mas dúvida é algo natural, como eu disse, é algo que é natural no ser humano. A dúvida em si, até Chesterton disse certa vez que só tem um grupo de pessoas que não tem dúvida, os loucos. Só os loucos e os materialistas não têm dúvida, ele vai dizer no seu livro Ortodoxia. Só os loucos não têm dúvida. Todo ser humano, pecador, caído, experimenta, ainda que seja alguém piedoso, fervoroso em sua fé, em determinados momentos, experimenta a dúvida. O que acontece é que no texto que nós lemos, nós vemos duas maneiras de lidar com a dúvida. Em um mesmo homem, Pedro. Que personalidade. Em um mesmo homem nós podemos aprender duas maneiras de lidar com a dúvida, porque a dúvida em si, como eu disse, é algo natural do ser humano. No primeiro momento, a dúvida se reflete naquela experiência dos discípulos com Jesus, quando eles duvidam de quem é, e naquele momento acreditam ser um fantasma. Ali a dúvida estava tomando o coração daqueles homens, de tal forma que a desconfiança já estava tomando o lugar da dúvida, já não era mais um mero sentimento de dúvida, mas uma desconfiança. Só que Pedro tem uma reação, depois de ouvir as palavras daquele que para eles era um fantasma, as palavras de Jesus que disse, olha, coragem, tem de bom ânimo, tenha esperança, conforme nós lemos no versículo 27, olha, não temais, sou eu. De imediato não há certeza no coração deles, mas Pedro tem uma atitude interessante, que reflete muito bem a postura correta que nós devemos ter diante da dúvida. É o seguinte, Senhor, então és tu? Então me manda sair do barco e ir em tua direção. Porque a dúvida, ela deve ser reordenada em nosso coração para nos apontar e nos conduzir a Cristo. A dúvida não deve nos levar para distante de Cristo.
a dúvida no nosso coração deve ser reordenada na direção do Senhor Jesus, e é o que Pedro de imediato faz. Ele, no versículo 28, responde e disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo. Eu não tenho certeza se és tu, Senhor, mas eu sei que se o Senhor fizer com que eu vá na tua direção, e eu quero ir na tua direção, eu sei que a minha dúvida será sanada, eu sei que a minha dúvida cairá por terra. A dúvida, por ser uma realidade humana, e por não conseguirmos evitá-la totalmente, ela precisa ser reordenada. As nossas dúvidas devem nos levar em direção a Cristo. As nossas dúvidas devem nos conduzir em direção ao nosso Senhor Jesus, que é a nossa base firme, sólida, onde nós conseguimos ter firmeza. As nossas dúvidas, como declarou uma vez John Stott, elas são dores de parto de uma fé sólida, de uma fé robusta. A gente fala o seguinte: Senhor, me ensina a ter mais fé em Ti, me faz uma pessoa que confia em Ti a todo custo, em qualquer circunstância, me ensina a ter mais fé em Ti, Senhor. Nós cansamos de pedir isso: Senhor, eu quero aprender a ter mais confiança em Ti, eu quero aprender a confiar mais em Ti, diante das adversidades, Senhor, eu quero aprender a confiar mais em Ti, me lançar em confiança a Ti. John Stott vai dizer que as dores de parto desse filho, que é a fé sólida, robusta e firme, muitas vezes é a própria dúvida. Ao sentir dúvida no seu coração diante de momentos difíceis, diante de tempestades, de mar agitado, de águas turbulentas, de tempos sombrios, de momentos de grande medo e adversidade, circunstâncias que parecem ao nosso controle terem fugido totalmente. Quando a dúvida começar a tomar o seu coração, reordene ela na direção de Jesus. Vá na direção de Cristo, porque é em Cristo Jesus que a sua fé é fortalecida, que a sua fé se torna uma fé robusta, firme, porque é Cristo a nossa base, é o que Cristo é, e o que Cristo fez por nós, que nos dá base firme, sólida, para vivermos uma vida, muitas vezes cheia de amargor, cheia de lutas. Se a dúvida tomar o seu coração, e eu sei que toma muitas vezes, meu irmão, minha irmã, porque toma o meu também. Quando muitas vezes você sentir dúvidas, não dúvida, porque são muitas vezes, dúvidas, vá na direção do Senhor, coloque elas aos pés do Senhor Jesus. Redirecione o seu coração e as suas dúvidas, as dúvidas dele, na direção do Senhor Jesus. É o que Pedro faz. O problema, como nós vemos no texto, é que a dúvida, por mais que seja algo extremamente natural, ainda continua sendo algo ruim. Nós não queremos ter dúvidas, a gente quer ter certeza sempre. A gente não quer ter instabilidades emocionais, sentimentais. A gente quer estar sempre firme e bem. Mas por causa da realidade do pecado, isso não é possível, não nessa vida. Por mais que a dúvida seja algo normal, ela é ruim. E a dúvida, ela gera no nosso coração algo pior do que ela, que é o medo. E o que acontece com os discípulos é isso: eles sentem medo. Pedro, apesar de reordenar a sua dúvida em direção ao Senhor, ele continua a sentir medo, porque ele olha para os ventos, e vento, mar agitado, águas turbulentas representavam, para a mentalidade antiga, as forças do caos, as forças do mal. E diante daquilo que para eles era a força do mal, o caos, a representação do mal e do caos, faz com que eles, mesmo caminhando sobre as águas, na confiança sólida no Senhor, venha em determinado momento sucumbir, afundar. Não sucumbir totalmente, mas começa a afundar, desestabilizar. Aquilo que estava tranquilo, sereno, estável, começa
a virar instabilidade, e ele começa a afundar. Versículo 30 vai nos dizer isso. Reparando, porém, na força do vento. Você pode ler comigo? Versículo 30. Reparando, porém, na força do vento, teve o quê? Medo. E começando ele grita o quê? Salva-me, Senhor. Você pode experimentar, passar por momentos de dúvidas na sua vida. Você pode, aprendendo aqui com esse texto, reordenar, direcionar a sua dúvida em direção ao Senhor Jesus Cristo. Mas muitas vezes a dúvida toma o nosso coração de tal forma que desperta em nós um medo, uma falta de confiança no Senhor. A gente até tenta controlar isso, mas a gente não consegue. Pedro, ele coloca a sua dúvida em direção ao Senhor, ele vai até o Senhor, ele chega a experimentar algo extraordinário, que é caminhar sobre as águas com o Mestre, com o Senhor Jesus, mas ele começa a olhar para a sua volta. E ele vê que apesar dele estar indo em direção ao Mestre, indo em direção ao Senhor, caminhando sobre as águas, a semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo, ele se sente envolvido ainda pelas circunstâncias ao seu redor. As tempestades, o vento forte, o vento contrário, sabe? Pedro caminha, mas ele, em determinado momento ali, novamente volta a sua atenção e o seu coração para o problema, para os problemas, para as circunstâncias, para as adversidades, como nós muitas vezes fazemos. A nossa vida é esse alto e baixo de confiança e fé, e do outro lado a desconfiança, a incerteza e o medo. A todo momento nós ficamos cambaleando nisso, como nós vimos e nós vamos ver mais adiante nos capítulos seguintes, isso se repete. Muitas vezes nós passamos por isso, a gente tem aquela guinada de confiança no Senhor, a gente passa por aquele momento áureo, em que nós nos sentimos firmes, fortes, confiando no Senhor, inabaláveis, porque estamos nele. E depois vira-se a página e a gente passa por uma circunstância e aquilo consegue de tal forma envolver o nosso coração, fazendo-nos afundar. Que dilema que nós enfrentamos como seres humanos, caídos, pecadores, mas louvado seja Deus, porque em Cristo Jesus, nós não apenas temos as nossas dúvidas redirecionadas, mas Ele é aquele que, quando ainda assim o nosso coração tomado pela dúvida e pelo medo começa a sucumbir, começa a afundar, nós podemos nos achegar a Ele e repetir como oração o que Pedro diz: salva-me, Senhor, salva-me, Senhor, salva-me, Senhor. Que maravilhoso é para nós, meu irmão, minha irmã, sabermos que Deus continua sendo fiel e em Cristo Jesus continua sendo base firme a cada um de nós, mesmo a despeito da nossa falta de confiança nele. Ele nos puxa de volta e não nos deixa sucumbir. É o que Pedro pede: salva-me, Senhor. Antes de ter ou pedir ao Senhor que fortaleça a sua fé, que dê uma fé a ponto de não sucumbir diante dos medos e das adversidades, aprenda também a reconhecer que você, por sua própria conta, não pode trazer salvação à sua vida. Você, por sua própria conta e esforços, não pode acrescentar anos à sua vida e à sua existência. Você, por suas próprias forças e méritos, não pode experimentar a salvação. É Cristo Jesus que te puxa e que te impede de sucumbir. Aprenda a ter humildade no seu coração e a reconhecer: Senhor, salva-me, eu preciso de Ti, me puxa de volta. Quando nas adversidades que você passar,
você, pela instabilidade, pelo medo, pela dúvida, tropeçar, cair, ou mesmo experimentar uma instabilidade tal como Pedro experimentou. Pedro foi rápido. Pedro foi rápido. Salva-me, Senhor. Salva-me, Senhor. Salva-me, Senhor. Se no primeiro momento nós vemos uma atitude de Pedro que reflete muito bem a postura correta do que fazer quando a dúvida tomar o nosso coração, no segundo momento, Pedro, ele é tomado de tal forma que a dúvida novamente invade o seu coração e logo se transforma em medo. Mas ele sabe que ele está do lado de alguém que é poderoso para transformar um pouco de pão e um pouco de peixe em um banquete. E o que ele não poderia fazer por ele naquele momento em que ele estava sucumbindo, e Jesus faz. Jesus atende o clamor de Pedro, assim como eu tenho certeza que ele atende o nosso clamor, quando nós gritamos para ele: socorre-me, Senhor, salva-me, Senhor, resgata-nos, Senhor. Se a dúvida, ela gera medo, e se o medo gera instabilidade, na minha vida, na sua vida, nós aprendemos nesse texto que há também outro ciclo, o ciclo da confiança, o ciclo da fé. A confiança em Cristo gera estabilidade. A confiança em Cristo gera firmeza. E se mesmo em meio a essa estabilidade e firmeza, por causa dos nossos pecados, dos nossos erros, das nossas falhas, nós tropeçarmos em determinado momento, a gente sabe, e agora a gente está sendo lembrado disso, que a gente pode clamar, como Pedro clamou: salva-me, Senhor. É como se Pedro estivesse naquele momento dizendo o seguinte: ó Senhor, ó Jesus, dá-me fé para viver, fé para não sucumbir, fé para não afundar, fé para não sucumbir diante da dúvida, fé para não sucumbir diante do medo, fé para não sucumbir diante da desconfiança. É o que nós precisamos, mas também precisamos, com humildade em nosso coração, nos colocarmos diante do Senhor, sabendo que é Ele quem nos salva, é Ele quem nos puxa e nos resgata quando nós tropeçamos, quando nós começamos a cair. O que é isso senão aquilo que nós chamamos de perseverança dos santos? A verdade doutrinária que foi tão destacada na Reforma e que nós até hoje insistimos em trazer à memória, de que Deus, Ele não apenas nos salva, mas nos preserva em seu amor, nos protege, nos guarda, porque o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o bom pastor, e o bom pastor, Ele não é negligente com as ovelhas, não permite que elas se percam. Cabe a nós estendermos a mão, clamando como Pedro faz aqui: salva-me, Senhor, salva-me, Senhor. A gente vive num mundo em que a gente vive numa sociedade que as pessoas, elas insistem em querer ser donas de si, donas do próprio nariz, terem controle total sobre suas vidas, e não podem, não conseguem. E a gente pensa que esse sentimento, ele se restringe, se limita apenas a pessoas não cristãs, mas muitas vezes o nosso coração vai ficando de tal forma individualista, egoísta, que a gente começa a achar que não precisa mais de ninguém, e até mesmo de Deus. Você não diz isso com a sua boca, mas muitas vezes, no nosso viver, no nosso dia a dia, a gente começa a viver como se não precisasse de Deus. Mas a gente precisa, porque até experimentarmos uma fé, até termos uma fé sólida, robusta e firme, a gente passa por essas dores de parto. Essas dores de parto que é a dúvida, o medo. Alistair McGrath, um teólogo anglicano, ele vai dizer que a dúvida,
ela é uma trilha para a fé firme. O que você precisa fazer, meu irmão, minha irmã, é colocar essa trilha, é trilhar na direção do Senhor Jesus Cristo, porque é Ele que nos dá firmeza. O texto, ele vai caminhar para o final, falando que Jesus Cristo escuta o clamor de Pedro. Por isso não há dúvidas, para mim e para você, que Ele escuta o nosso clamor também. Ele escuta. Não sei se você em determinado momento pensou assim, não, Ele não mais me escuta. Ele escuta. Escuta. E assim como Ele fez com Pedro, no versículo 31, que diz o quê? Que prontamente. Lê comigo de novo, meu irmão, minha irmã. E prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Homem de pequena fé, por que duvidaste? Jesus Cristo repreende, mas Ele estende a mão de pronto e o puxa para cima, firmando os seus pés, mesmo ainda em meio àquela tempestade, porque naquele momento que a tempestade cessa, que os ventos cessam, tudo fica tranquilo. E naquele momento os discípulos, atônitos, espantados, apavorados, não mais porque não sabiam quem é que estava vindo na direção deles, pensando que era um fantasma, com a sua visão distorcida pelo medo, pela angústia, pela dúvida, mas apavorados com o que eles acabam de presenciar. Um espanto, não para o mal, mas para o bem, porque isso gera no coração deles uma confissão, uma bela de uma confissão. Uma confissão que nós fazemos, com outras palavras, evidentemente, mas nós a fazemos quando nós vamos nos batizar, fazer a nossa profissão de fé. A gente declara que Cristo é o Filho de Deus, que é o Verbo encarnado. A gente declara o credo apostólico, que a gente crê no Deus Pai Todo-Poderoso, em Jesus Cristo, seu único Filho, no Espírito Santo, na igreja. Essa confissão brota no coração daqueles discípulos quando eles contemplam mais um feito sobrenatural de Jesus, algo que até então, olha, isso é muito importante, até então, controle sobre a criação, controle sobre a natureza, manifestação de poder sobre mar, terra, vento, chuva, sol, apenas era algo na mentalidade do judeu, atribuído a Iavé, faz com que aqueles discípulos naquele momento possam entender que Cristo é de fato Filho de Deus, o Verbo encarnado, o próprio Deus Emanuel, Deus conosco. É interessante a gente ver o que eles fazem, é muito parecido com que o Salmo 107, e a gente vê como até então, até aquele momento, esse pedido de socorro, essa confiança no Senhor, entendendo que é Deus quem controla todas as forças da natureza, é muito semelhante com o que o salmista declara no Salmo 107, versículo 23 ao 30, eu trouxe uma versão um pouquinho diferente, da Bíblia de Jerusalém. Olha o que nos diz: desciam em navios pelo mar, comerciando na imensidão das águas. Eles viram as obras de Iavé no alto mar, as suas maravilhas. Ele disse, e levantou um vento tempestuoso, que elevou as ondas do mar. Eles subiam ao céu e baixavam ao abismo. Sua vida se agitava na desgraça. Rodavam balançando como bêbados. Sua habilidade toda foi tragada. E gritaram a Iavé na sua aflição. Ele os livrou de suas angústias. Transformou a tempestade em leve brisa. E as ondas emudeceram, alegraram-se com a bonança, e Ele os guiou ao porto desejado. Foi o que Jesus Cristo fez, e é o que Ele continua fazendo na minha e na sua vida. Você pode clamar, salva-me, Senhor, e Ele continua fazendo isso na sua vida. Ele é porto seguro, em Cristo temos firmeza, e isso redunda em glória, e em uma declaração de fé única, verdadeiramente, vamos repetir isso juntos, é o finalzinho do texto, verdadeiramente és Filho de Deus,
verdadeiramente és filho de Deus. Eu queria acabar aqui, mas sabe o que é mais interessante? É que esse bloco do Evangelho de Mateus, a gente já está encerrando. Esse bloco do Evangelho de Mateus, ele não para aqui. Ele prossegue no capítulo 15 e ele para no capítulo 17. Depois você pode ler em casa, não quero que você leia comigo, mas ele vai até o capítulo 17. E no capítulo 16 nós temos uma declaração, ou também chamada geralmente de a confissão de Pedro. A confissão de Pedro, que mostra muito bem esse ciclo na nossa vida da desconfiança, do medo, da dúvida, depois dá lugar à confiança, à esperança, à fé sólida, depois muitas vezes passa novamente o tempo de adversidade, de instabilidade. No capítulo 16, no versículo 16, esse texto a gente pode ler, é um texto também belíssimo, de outra declaração de confiança e fé no Senhor. Mateus 16, 16, olha o que nós lemos. Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo? Sabe o que é interessante? É que se você virar uma página, capítulo 17, só para a gente encerrar, capítulo 17, no final desse bloco, nós vamos ver, no versículo 22 e 23, novamente esses mesmos discípulos, duvidando, se entristecendo, quando eles escutam o seguinte: reunidos eles na Galileia, disse-lhe Jesus: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas no terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos se entristeceram grandemente. Esses textos, fechando o que a gente já viu até aqui, nos mostram que o coração da gente, muitas vezes, experimenta a dúvida, o medo, a gente passa por esses momentos de instabilidade espiritual, emocional. Mas o que nós aprendemos também nesse texto é que nós podemos e devemos direcionar as nossas dúvidas ao Senhor Jesus Cristo. Confiarmos no Senhor Jesus Cristo. E se porventura viermos a afundar, tropeçar, a gente também tem a mesma oração de Pedro para dizer ao Senhor: salva-me, salva-me. Por mais que enfrentemos, meu irmão, minha irmã, adversidades, dúvidas, tempestades, medo, características do pecado na nossa vida, nós temos Cristo Jesus. O pastor Portinha, no primeiro domingo do aniversário, ele falou que nós precisamos só de quê? De Jesus. Só de Jesus. Só de Jesus. Não são tesouros, riquezas, poder, fama, que vão impedir você, eu, todos nós, de sucumbirmos. É Cristo Jesus, quando nós nos dirigimos a Ele assim: salva-me, Senhor, salva-me, Senhor, salva-me, Senhor. Jesus Cristo sabe das nossas dificuldades. Nosso Senhor Jesus Cristo sabe das nossas debilidades. E Ele está com a sua mão estendida. Quando você clama por salvação, por socorro, Ele atende. E Ele te coloca em lugar firme. Base firme é o que Cristo é para mim e para você. Que Deus assim te abençoe em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Feche seus olhos, vamos falar mais uma vez com o Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai, por Tua palavra, que nos fortalece, nos dá mais confiança em Ti, porque sabemos, Senhor, que tempestades são inevitáveis, porque sabemos, Senhor, que as circunstâncias difíceis, elas vêm, isso não está, muitas vezes, em nosso controle, muitas vezes são consequências, sim, de erros, falhas nossas, mas muitas vezes nós não temos controle e passamos por situações que achamos que não conseguiremos suportar. Se porventura há alguém aqui em casa que tem vivido isso, Senhor, isso tem feito brotar no coração dúvida, medo,
que essa pessoa, nesse momento, faça como Pedro e grite: salva-me, Senhor, socorre-me, Senhor. E que essa pessoa, ao fazer isso, escute as palavras do Mestre, tal como ele disse aos discípulos: olha, coragem, tem de bom ânimo, sou eu. E que isso nos fortaleça, que isso nos dê fé robusta, firme, sólida, sabendo, Senhor, que somos falhos, muitas vezes fraquejamos, que tenhamos no nosso coração a humildade sempre, de corrermos na Tua direção, ó Senhor, de nos lançarmos aos Teus pés, ó Senhor, colocando as nossas dúvidas, medos, angústias em Ti, aos Teus pés, porque Tu és, Senhor, a nossa base firme. É em Ti que nós não sucumbimos, é em Ti, Senhor, que nós não afundamos. Não é dinheiro, não é nada nessa vida, nada material, terreno, supérfluo, mortal, que vai nos impedir de sucumbir, Senhor, mas é estarmos na Tua presença, é estarmos diante de Ti, é nos colocarmos diante de Ti, aos Teus pés, com confiança e amor, que nós teremos base firme, pés firmes, para não sucumbirmos diante do medo, das dúvidas, das adversidades, das circunstâncias. Senhor, dá-nos tal fé, dá-nos fé para viver, dá-nos fé, Senhor, de tal forma que não venhamos a sucumbir diante do medo, da dúvida, nem diante das tempestades. Ensina-nos, Senhor, a confiar em Ti, ainda que para tal, Senhor, sejamos muitas vezes provados, mas que provados, Senhor, por Ti, sejamos aprovados. Esse é o nosso desejo, Senhor, essa é a nossa oração, que fazemos não no nosso nome, mas no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe, em nome de Jesus.